E fala pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Olha só quem apareceu depois de quase uns 2 meses sem postar nada, né? Desculpa aí, gente, é que eu acabei mergulhando numa ressaca literária, não tô lendo nada, não tô com vontade de ler, consequentemente não tô com conteúdo pra produzir vídeo, né? Mas essa semana eu tô aqui por um motivo específico. Agora, na quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, estão completando os 40 anos desde a morte de um dos maiores gênios da história do cinema. Eu tô falando do diretor Alfred Hitchcock. Considerado um dos caras mais geniais que já surgiu na história da sétima arte, Hitchcock foi um diretor que fez história no cinema e pra celebrar essa data, que é uma data pra gente lembrar desse grande cara, eu vim com uma semana especial de vídeos sobre curiosidades clássicas sobre filmes desse diretor. Eu não garanto que eu vou conseguir fazer 5 vídeos, um pra cada dia da semana, mas eu vou me virar aqui e trazer um conteúdo legal sobre curiosidades sobre esse grande mestre que merece ter sua memória lembrada por muitos anos ainda, certo? E eu não poderia começar essa semana de outra forma senão falando da obra-prima absoluta de Hitchcock, Psicose. Lançado oficialmente em 1º de novembro de 1960, Psycho, Psicose é considerado um dos filmes mais importantes da história do cinema de horror e, como eu disse, a obra-prima do mestre do suspense. O filme acompanha a história de Marion Crane, uma jovem que trabalhava numa firma, mas que acabou cometendo um grande desfalque, roubando uma grande quantidade de dinheiro para o seu casamento. Durante a sua fuga, a jovem acaba fazendo um caminho errado na estrada e vai parar no Bates Motel, um local decadente. Lá ela conhece o excêntrico Norman Bates e sua desequilibrada mãe. Mal imagina ela que mais tarde aquele local irá se tornar o grande cenário de uma tragédia. Como o caso de muitos grandes filmes famosos, Psicose é baseado em um livro. No caso, o livro de mesmo nome, Psicose, do ator Robert Bloch, que por sua vez é levemente inspirado no caso real do serial killer americano Ed Gein. No entanto, algumas partes mais brutais sobre a história de Ed Gein foram cortadas do filme, como a questão de ele arrancar a pele de suas vítimas e tal. Isso foi mais abordado mais tarde em outros clássicos do cinema de horror, como O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Hitchcock adquiriu os direitos sobre o livro, comprando eles anonimamente por cerca de $9.000. Existem algumas versões um pouco diferentes sobre qual foi a origem da ideia de Hitchcock para produzir Psicose. Uma delas diz que aconteceu quando, em 1955, Hitchcock tentou adquirir os direitos sobre o romance francês policial Celle qui n'était plus, mas por questão de poucas horas ele não conseguiu e os direitos foram adquiridos pelo diretor Henry George Cloutes, que assim fez o longa Les Diaboliques. Algumas pessoas chegam a considerar que Psicose foi a versão de Hitchcock para a história, já que as duas tramas possuem uma história um pouco semelhante. Mas Hitchcock afirmou que não, que a ideia de Psicose na verdade surgiu para ele quando os seus planos para fazer um filme protagonizado pela estrela Audrey Hepburn não vingaram. A principal inspiração de Hitchcock para gravar este filme foi num outro diretor famoso, no caso William Castle, que costumava abusar de alguns truques para fazer superproduções com orçamentos meio minguados. E foi o que ele fez na produção de Psicose. Como o orçamento para a produção do filme era um pouco pequeno, cerca de $800.000, durante a direção, Hitchcock usou e abusou de truques e artimanhas para cortar os orçamentos. Um deles, por exemplo, foi gravar o filme em preto e branco. Na época, Psicose já podia sim ter sido gravado em cores, mas o próprio Hitchcock decidiu filmar o mesmo em preto e branco, tanto pela questão de poder cortar os custos, quanto pela questão de que o próprio considerou que ele ficaria sangrento demais para aquela época. Outra opção para cortar os custos da produção foi reaproveitar alguns dos atores que já faziam parte da sua série de TV da época, Alfred Hitchcock Presents. Beleza, então bora falar do elenco que foi escalado para estrelar este longa. A Paramount Pictures não gostou muito da ideia de Hitchcock de colocar Anthony Perkins no filme para estrelar o psicopata Norman Bates, devido à sua fisionomia jovial, que talvez não servisse muito para atrair público, quanto pela questão do seu rosto não estar muito conhecido. Mas Hitchcock disse, foda-se. Janet Leigh, que interpreta Marion Crane, a primeira protagonista da história, foi escolhida pelo diretor porque ele queria uma estrela de qualidade no filme para atrair público.
E claro, Vera Miles, que interpreta Lila, a verdadeira protagonista na história que aparece no segundo arco do filme. Hitchcock resolveu escolher essa atriz para o papel porque, anteriormente, Vera Miles iria protagonizar um dos filmes mais recentes do diretor de 1958, que no caso foi Um Corpo que Cai. Mas ela precisou abandonar o projeto devido à sua gestação. E já que a gente já tá falando do elenco, bora aproveitar esse gancho para falar da participação especial de Hitchcock no filme. Porque, como a gente sabe, Hitchcock sempre gostava de fazer uma pontica de nada de uma participação especial em seus longas, mesmo que fosse só como figurante. No caso de Psicose, ele aparece em pé, de costas, com um chapéu de vaqueiro na frente da entrada da firma onde Marion trabalha. E nessa cena a gente tem uma outra participação especial. A secretária amiga de Marion, que também trabalha na empresa, é Patty Hitchcock, a filha do diretor. Mas com certeza não tem como a gente falar desse filme sem falar da sua icônica, memorável, magistral cena do assassinato de Marion no chuveiro. Tem tantas curiosidades e tantos truques interessantes do diretor por trás dessa cena que eu vou ver como é que eu consigo ir aqui por partes, beleza? Primeiro, essa cena chegou a ser inovadora num quesito interessante. Logo no começo da cena, a gente vê um momento em que Marion joga alguns pedacinhos de papel rasgado na privada e dá descarga. Essa foi a primeira vez no cinema americano em que foi dado um close em que uma privada foi exibida de perto nas telonas. Algo que na época foi considerado algo imundo. Nessa cena, Hitchcock realmente usou e abusou dos seus truques. Vamos começar falando do chuveiro. Para a gravação dessa cena, Hitchcock solicitou que fosse criado um chuveiro diferente, que não jorrasse água pelo centro, para que assim pudessem gravar de uma perspectiva diferente. Existem alguns boatos que durante a gravação dessa cena, Hitchcock solicitou que a equipe deixasse a água gelada, para assim fazer a atriz Janet Leigh gritar durante as filmagens. Isso é fake. A produção fez questão de deixar a água do chuveiro sempre quente para garantir o conforto da atriz. Além disso, uma modelo nua foi contratada para as gravações para dar um certo realismo maior para a cena. No momento em que a gente vê Marion sendo esfaqueada e o sangue dela começa a se misturar com a água, o que foi usado para dar a impressão de sangue na cena, na verdade, foi calda de chocolate. E quanto à questão da sonoplastia, quando a gente escuta o som da faca sendo enfincada no corpo de Marion, na verdade, o que a gente está ouvindo é uma faca sendo enfiada num melão. Mas, é claro que não tem como a gente falar dessa cena sem falar da sua magnífica trilha sonora. Essa trilha sonora foi composta por Bernard Herrmann e foi batizada de Screaming Violins, violinos gritantes. E o mais curioso é que inicialmente Hitchcock queria que essa cena fosse feita em um silêncio sepulcral, mas mesmo assim Bernard seguiu na composição da música. Então no final ele concluiu, mostrou para Hitchcock, Hitchcock curtiu e disse, ok, vou colocar no filme. Resultado, é até hoje uma das trilhas sonoras mais icônicas da história do cinema, que praticamente virou sinônimo de assassinato. Após tudo isso, o resultado foi: a cena levou cerca de 7 dias para ser gravada e o resultado foram cerca de 70 cortes em 45 segundos. Como de costume, o filme fez algumas alterações na história. O filme não é 100% fiel ao livro. E algumas das alterações mais, assim, importantes vêm quanto à fisionomia de Norman Bates. No livro, Norman Bates é um homem gordo, de cara chata, antipático, mas Hitchcock preferiu fazer a alteração na fisionomia dele porque, na visão dele, os vilões tinham que ser personagens simpáticos e sedutores. Além de que, na cena do chuveiro, Marion é decapitada no livro. Ok, já não bastando os truques de Hitchcock durante as filmagens do longa, ele também fez seus truques na hora da divulgação do filme. Hitchcock ordenou que sua equipe passasse pelas ruas dos Estados Unidos recolhendo o máximo de quantidade dos livros de Psicose que eles conseguissem encontrar. Em seguida, os distribuiu novamente, mantendo o final do filme em segredo. É óbvio que nem todos os exemplares do livro foram recolhidos, mas isso já foi suficiente para gerar uma bela de uma propaganda boca a boca para o longa. Além disso, quando o filme chegou aos cinemas, Hitchcock conversou com o pessoal lá do cinema e deixou bem claro que ninguém poderia entrar nas salas em que o filme estava sendo exibido depois que o filme já tivesse começado. Todo mundo tinha que ver o filme do começo, do zero. Para isso, exibiam até alguns Hitchcocks em tamanho real pelas paredes, espalhados pelas salas de cinemas, nesta posição, indicando que todo mundo tinha que ver o filme do começo e ficar atento aos detalhes.
Qual foi o resultado de toda essa genialidade nas filmagens e na divulgação? Um filme com um orçamento um tanto menguado de apenas 800 mil dólares acabou faturando 40 milhões de bilheteria. Como a gente sabe que o cinema é doido para fazer cada vez mais dinheiro, Psicose ganhou algumas sequências anos mais tarde, no caso na década de 80, todos sem a participação de Hitchcock, já que o diretor já havia falecido na época. Psicose 2, em 1982, Psicose 3, em 1986 e Psicose 4, A Revelação, em 1990. Além de um remake mega polêmico lançado em 1998, considerado um dos remakes mais pobres e mais controversos da história de Hollywood, porque foi o primeiro remake filmado quadro a quadro, cena a cena, sequência por sequência, diálogo por diálogo, tudo idêntico ao original. Mas eu diria que de todas as adaptações, de todas as obras baseadas em Psicose, a mais famosa com certeza seria a série de TV Bates Motel, protagonizada por Fred Highmore, que interpreta Norman Bates, e Vera Farmiga, que interpreta sua mãe, com a participação mega especial de Rihanna interpretando a Marion Crane. Obviamente, o clássico também foi reconhecido pelas premiações, ou quase, né? O filme recebeu 4 indicações para o Oscar naquele ano. Melhor diretor para Alfred Hitchcock, melhor atriz coadjuvante para Janet Leigh, melhor fotografia e melhor direção de arte. Inexplicavelmente não levou nenhum. Alguma dúvida que Hitchcock é o diretor mais injustiçado pelo Oscar na história da academia? Para compensar, o filme ainda levou um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante para Janet Leigh e o prêmio de melhor filme na premiação Edgar Allan Poe. Mostrando que é também dono de um imenso legado, em 1998, a American Film Institute, ou AFI, lançou uma lista dos 100 filmes mais importantes da história do cinema de Hollywood, e Psicose figura lá em 18º lugar. Além dessa lista, a AFI também lançou outras listas em que Psicose marcou presença. Por exemplo, na lista de maiores thrillers de todos os tempos, Psicose figura em primeiro lugar. Vocês se surpreenderiam se eu dissesse que Hitchcock aparece mais 2 vezes no top 10? Acho que não. Além disso, Norman Bates também foi eleito o 2º maior vilão da história do cinema hollywoodiano. Então foi isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos fãs de clássicos do cinema e me segue lá nas minhas redes sociais. Eu tô um pouquinho inativo nelas, eu não vou mentir, né? E vamos todo mundo cuidar da saúde, lavem as mãos, não saiam de casa. E foi isso, galera. Valeu, falou!